Por trás de toda ação, a gente sempre tem uma intenção, a gente sempre tem uma motivação. E eu estava pensando sobre isso agora, do quanto eu aqui nunca não, né? Em vários momentos já percebi a minha intenção por trás de várias ações, assim, trazendo até dentro da metafísica de Um Curso de Milagres, né? Trazendo dentro de interações, assim, com as pessoas em relação à metafísica, a falar sobre isso. E eu me lembro que lá no início era algo que, assim, eu meio que sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo, mas eu não escancarava isso com total honestidade e sem querer ficar camuflando aquilo ali, fingindo que aquilo ali não estava ali. É como se, assim, eu sabia o porquê, eu sabia que a minha intenção ali, a minha motivação não era Deus, a minha motivação era a validação externa, a minha motivação era o acertar, era fazer algo certo, era fazer a Júlia aqui dar certo, né? Tem ainda, isso ainda tá aqui, né? Algo que é presente, assim, que eu vejo que em várias decisões que eu tomei, é como se tivesse sempre a busca de saber o que eu tenho que fazer, né? Qual é o posicionamento certo diante de cada situação, para que eu pudesse pegar isso que eu fiz e contar sobre isso, e trazer exemplos sobre isso. É como se tivesse aqui, né? É o personagem, aqui, né? O eu ainda, a identificação com o eu, querendo ter querendo aparecer, assim, né? Querendo ter uma coisa, assim, de que tá ali fazendo alguma coisa, de que tá parecendo que tá mudando, né? Mas é uma intenção que ainda é para salvar a personalidade e, obviamente, salvar as crenças do autoconceito, porque quando tá nesse lugar, assim, né? Que até tu fica buscando cenas e é como se tu fizesse daquilo uma ideia de que aquilo foi o perdão, né? Tu sei lá, sabe essas coisas fantasiosas que a gente às vezes escuta em outros grupos, em outros lugares, assim, que a pessoa vai lá e aí ela, sei lá, um exemplo, né? Eu penso que eu vou lá na minha mãe. Assim, eu organizo isso de uma forma controlada, então eu penso assim, eu vou lá na minha mãe, como se eu fosse fazer alguma coisa lá e perdoar alguma coisa lá. É como se eu fosse lá e fosse ter uma atuação. E aí eu, sei lá, começo a querer, que nem eu já fiz muitas vezes, assim, de achar que eu tinha algo a fazer com a minha mãe, a ensinar para ela, a perguntar para ela, assim, como que ela estava se sentindo, como se eu tivesse que fazer ela olhar para o sistema de pensamento dela. Então eu estaria ali sendo um convite da verdade, sendo a verdade diante das pessoas e das situações. E aí, em vários, diversos momentos, eu me contei que aquilo ali era que eu tava fazendo algo, mas no fundo eu sempre soube que aquilo não estava acontecendo, que aquilo não era, que era ainda a máscara de não olhar para o que eu penso de mim verdadeiramente e escolher soltar isso, porque essa é a questão, né? Que muitos de nós, a gente pode até olhar para isso que a gente pensa, né? Olhar o ser ali que a gente se acredita, olhar esse lugar, assim, de ser nada, né? Esse lugar que a gente vê, assim, que eu não presto pra nada, eu não sou nada, eu sou insignificante, eu sou inferior, eu sou todas essas, né? Todas essas crenças, eu sou isso. Só que soltar isso é a questão, né? O que muda, né? O que tem que mudar ali, quando eu vejo a minha intenção, eu vejo que a minha intenção não é Deus, a minha intenção é a melhoria do eu, é salvar o eu de alguma forma, seja a questão da falta, a questão, né, da rejeição, de ser aceito, de ser alguma coisa aqui, de me tornar bom, né, de ser bom no mundo para as pessoas, de ser aquela figura
que as pessoas vão lá e elas idolatram aquela figura, né? Que muitos se colocam nesse lugar dentro da espiritualidade, né? Tem lá o monge do não sei do quê. E aí aquela figura lá parece que ela tá, né, fazendo... E tá, sim, tem, né, mudanças ali, mas se a intenção ainda for parecer algo diferente, ali ter uma coisa que é melhor, uma coisa que é maior, uma coisa que tá sabendo mais, seja para ter qualquer tipo de valor aqui dentro do mundo ainda... Isso ainda é uma intenção que não é Deus. A intenção ainda é a ilusão, né? Não que a intenção é a ilusão, mas a intenção ainda é salvar alguma coisa que não existe, né? É a salvação do eu, do indivíduo, que ainda se vê separado, ainda vê Deus como uma coisa externa, como uma coisa fora, como uma coisa que não é na decisão aqui, ó, não é na postura mental de se ver fora dessas coisas, né? Fora dessas crenças. Então, isso é uma questão, né? Para a gente colocar desde sempre, desde o início, qual é a minha intenção. E aqui eu estou trazendo meu exemplo através do curso, mas cada pequena decisão, né? Cada pequena coisa tem uma intenção por trás ali, né? Quando eu vou responder alguém, né? Eu vou mandar uma mensagem para alguém, eu tenho uma intenção ali, eu tenho uma vontade que de dentro, né? É de dentro das crenças, a nossa intenção é essa o tempo todo, né? Nós não viemos com a intenção para Deus, a gente veio com a intenção de continuar confirmando a separação, continuar validando a dualidade, a separação. Então, trazer a intenção para a honestidade, naquele momento que eu posso assumir, assim, ó, a minha intenção ao mandar essa mensagem é porque eu quero uma validação, eu quero sei lá, um acolhimento, eu quero alguma coisa eu quero que é para mim, que se eu continuo só fazendo isso, as intenções elas vão ficando cada vez mais veladas. Essa é a questão, né, que eu comecei a ver na experiência, assim, que eu tomei muitas decisões e várias intenções foram ficando claras, assim, eu fui tomando, só que quando tu cede de novo a intenções pro eu, aquilo, tu começa a ficar cego de novo, tu começa a sucumbir àquilo. Então, como a tua intenção é aquilo, mas tu não escancarou pra ti, vai vir outras decisões que tu vai cada vez mais fazendo assim, não é nada não, é a minha intenção, eu não vou olhar pra isso, eu vou só fazer, só executar. E é aí que a mente, ela começa a ficar totalmente fechada, porque tu fechou, tu mesmo tomou decisões, né, de manter aquele querer ali, ó, eu ainda quero isso aqui, mais do que Deus. Então, isso não vai trazer a mudança, a não ser que eu retorne a dizer para mim mesma qual é a minha intenção diante disso aqui. E aí sim fazer uma mudança efetiva ali, né? Aí sim tomar uma outra escolha. Porque enquanto a intenção estiver velada, eu não vou fazer isso, né? Eu vou continuar escondendo. E a lição de hoje, ela traz a questão da doença e da cura, né? O que é a doença para um curso de milagres e o que é a cura. A doença é simplesmente a identificação com a separação, né? A doença é eu aqui pensando que sou eu, simplesmente é a doença. Eu me identificando com essas crenças, as crenças são a doença, as imagens são a doença, né? Eu pensar que eu tô feliz porque eu tô, sei lá, até pensar assim, ó, se eu tô experienciando reflexos de milagres na experiência, e aí eu trago isso pra mim, isso ainda é doença. Qualquer coisa que não seja Deus é a doença. Qualquer coisa que seja diferente, que seja trazido aqui para um autorreferenciamento, é a doença, não importa o que seja. E a cura, né, a doença é apenas outro nome para o pecado. A cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado a Ele. Então, a cura
é apenas outro nome para Deus. Então, a cura é só a aceitação da realidade, né? A cura não é nada mais do que isso. Não tem eu para ser curado, né? Não tem as crenças para ser tiradas de algum lugar ou alguma coisa ser mudada na forma, alguma melhoria para mim aqui, para minha vida, né? Porque é isso que a gente busca, para isso que a gente busca Deus, né? Para melhorar a minha experiência aqui. Só que a busca dessa cura de salvação aqui, isso ainda é a doença. Eu ainda vou estar tentando resolver uma coisa que não precisa ser resolvida, porque não existe. Se eu tô tentando resolver, se eu tô tentando salvar, é porque eu tô dizendo que existe. Então, a cura é só a aceitação de que eu não preciso resolver isso aqui, eu não preciso resolver o eu. Eu preciso aceitar que eu não sou essas coisas, que isso não é o meu ser. Ó, Pai, Tu prometeste que nunca falharias em responder a qualquer chamado que o Teu Filho pudesse fazer. Não importa onde ele esteja, qual pareça ser o seu problema, ou o que acredite ter feito de si mesmo. Ele é o teu filho e tu lhe responderás. O milagre reflete o teu amor e assim é uma resposta para ele. O teu nome substitui todos os pensamentos de pecado e aquele que é sem pecado não pode sofrer dor. O teu nome dá uma resposta ao teu filho, porque chamar o teu nome é chamar o seu próprio nome. Então, essa parte aqui me chamou a atenção, né? Não importa onde ele esteja, qual pareça ser o seu problema ou o que acredite ter feito de si mesmo. Não importa, né? Não importa o quão, sei lá não sei aonde eu me pense estar, eu me acredite estar, ou a forma como eu esteja me vendo nesse momento, não importa qual seja. Se eu quiser trazer uma nova motivação aqui, se eu quiser trazer uma mudança nesse momento de soltar tudo isso que eu tô pensando agora, né, sobre mim, e manter aqui, ó, eu não sou isso, isso pode ser feito. E aí não é como ele fala aqui, né, como se parece que Deus vai fazer alguma coisa, né, ó, parece que tu me prometeste que nunca falharias a responder a qualquer chamado que teu filho pudesse fazer, né, não como se fosse uma súplica ou uma ideia de uma salvação, que alguma coisa vai vir aqui, vai me tirar, né, desse senso que a gente se coloca, né, de vítima, que eu sou uma vítima disso que eu tô pensando, disso que eu tô acreditando, e aí a gente fica numa espera de alguma coisa externa. Isso não é esse chamado, mas é trazer para essa responsabilidade do ser, de assumir o ser no lugar desse serzinho que a gente fica dizendo que a gente é. Então isso essa lição, né, traz esse convite de soltar tudo que eu mantenho aqui para aceitar, né, que não tem outra saída, né, no fim a aceitar isso, né, não vai ter não vai ter um outro momento que eu possa aceitar isso, senão agora e agora de novo. Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau.